Então agora, na segunda parte desse vídeo, a gente vai fazer as implementações. Então vamos fazer o seguinte: o salário. Quando eu atribuir salário, eu não posso atribuir qualquer salário, posso atribuir qualquer valor. Então, vamos supor que eu tenho uma regra de negócio, ou seja, um requisito de alto nível específico dessa empresa para a qual está sendo desenvolvido esse software. E aqui eu coloco da seguinte maneira: se o salário for maior ou igual a 2.000 e, ao mesmo tempo, o salário for menor ou igual a 10.000, ou seja, nenhum daqueles três cargos pode ter salário diferente dessa faixa, que tem que estar entre 2.000 e 10.000. Se for verdadeira essas duas condições dentro do if, então atribua. E se não for, aí diga que o salário é inválido. O valor de salário é inválido, né? Bom, isso se eu usar o set salário. Mas eu vou até copiar esse trecho aqui, porque ele é igual. Eu vou colocar isso também aqui no construtor, lembra dele? Aqui no construtor, no lugar dessa atribuição direta, então eu venho aqui e vou atribuir conforme essa regra de negócio. Então por isso, né, que a gente diz que essa regra de negócio está encapsulada, está abstraída aqui na classe funcionário. Quando eu for na classe principal, que inclusive eu já criei aqui, quando eu vier aqui, eu vou fazer uso daqueles recursos lá de funcionário, mas não vou enxergar os detalhes das regras. Por quê? Porque não interessa. Quero usar. Não quero ficar olhando para isso aqui e tal. Foi definido assim, tem que usar desta forma. Então, lá na classe principal, a primeira coisa é dar um import. Por quê? Porque eu estou no outro pacote. Como eu quero as duas classes ali, vou precisar das duas, eu vou pedir para importar o pacote todo. Então, esse asterisco me traz todas as classes de um determinado pacote. Bom, agora eu vou instanciar a classe funcionário. O meu objeto se chamará funcionário e aqui eu vou usar o construtor. Eu tenho duas possibilidades: construtor vazio, onde eu não atribuo valor algum, aí ele vai ficar com valores padrão, nulo para nome e cargo e 0.0, né, para salário. No caso aqui eu quero atribuir valores. Quero cadastrar um funcionário, Gerson. Veja aqui, ó, cargo, C maiúsculo, né, quer dizer, a classe. E aqui veja que eu posso acessar aquelas constantes, júnior, pleno e sênior. Tá? E aqui, de propósito, eu vou colocar um salário inválido, 1.000. 1.000 está abaixo de 2.000, ele não deve aceitar. Então, vamos executar aqui, salário inválido. Então, ele não aceitou que eu colocasse esse valor. Então, vou colocar um valor válido. Pronto, 6.000 ele deve atribuir, e aí óbvio que ele não vai exibir nada, né? Porque não deu erro. Tá bom. Agora, vamos colocar assim. Pronto, então eu tenho o meu objeto já devidamente cadastrado com esses valores aqui. E veja, de novo, insisto, né, que eu estou usando recursos da classe funcionário, então ela é uma abstração que eu não estou olhando os detalhes, nem quero, né? Apenas quero usar. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu quero ver se realmente apareceu aí para mim, né? Foi atribuído, melhor dizendo, o nome lá no atributo nome. Pô, mas lembra, o atributo nome lá é privativo na classe funcionário.
Então, se eu quero que me retorne o nome, adivinha o que eu vou usar? Vou usar getNome. Só que eu não posso fazer assim, getNome. Também dá erro. Como que eu vou acessar? Eu vou acessar getNome de quem? Não é de qualquer coisa. É de um objeto funcionário. Funcionário.getNome. Aí sim. E o mesmo eu faço para os outros. Cargo. E aqui será getCargo. E finalmente salário. getSalário. Só vou mudar aqui o texto, né? Salário. Pronto. Vamos ver se está funcionando bonitinho. Olha ali, ó. Atribuiu direitinho, né? Beleza. Agora, vamos supor, se eu quiser, ao longo da carreira ali do funcionário, vai mudar o salário dele, né? Aumentar, né? A gente espera assim. Então, vamos supor que aumentou o salário, tá? Dado o momento, o salário aumentou. Como que eu faço isso? Funcionário, ponto, set salário, tá? Aí vamos supor que colocou, sei lá, 11 mil. Porque agora estou usando o set, não o construtor. Lembra, o set também tem aquela regra. Na verdade, foi o primeiro local onde eu escrevi lá, tá? Agora, 11 mil não está dentro daquela faixa. Então, ele vai exibir certinho aquela atribuição que foi feita correta. Agora, eu estou tentando atribuir um novo salário e ele deu inválido, né? Então, vou colocar um valor válido. Só que ele não exibiu. Para exibir de novo o cadastro, eu tenho que fazer isso novamente? Tem. Pô, esse negócio é meio chato, né? De ter que ficar sempre usando esse get, tal, né? O que eu posso fazer? Então, eu posso ir lá na classe funcionário e escrever um método chamado de toString. Esse método, ele vai, como diz o próprio método, toString, ele vai me devolver uma string. Esse toString, ele já existe no Java. Existe em algum lugar. A gente já vai ver em que lugar que ele existe. Bom, então, a assinatura do método tem que ser assim, método público, que retorna uma string obrigatoriamente, e o nome dele é toString, sem parâmetro algum. E aí eu vou retornar o quê? Lembra, se é alguma coisa diferente de void, tem que ter um return. Então, vai retornar o quê? Vai retornar aquelas informações, nome, aí eu coloco o nome, aqui eu estou dentro da classe funcionário, posso acessar diretamente, e aí vem cargo, por exemplo, e finalmente o salário. Posso até colocar R cifrão aqui, se quiser. Pronto. Aqui tem um detalhezinho que é o seguinte, esse toString, como eu falei, foi criado em algum lugar. Na verdade, esse lugar se chama classe object. Então, é a superclasse em Java. Acima dela não tem ninguém. Então, quando eu vou usar um método que foi definido em outro lugar, a gente diz que é uma sobrescrita. Eu estou sobrescrevendo um método, tá? Que já existe em algum lugar. Então, eu faço o que a gente chama de overwrite, tá? Sobrescrita. Isso daí é uma anotação para assegurar que esse método toString não seja alterado. Por quê? De novo, ele foi escrito lá na classe Object, ele existe lá. Eu não posso escrever um toString diferente daquele que eu estou usando. Tá? Então, eu coloco essa anotação dizendo que esse toString não foi criado aqui na classe funcionário, ele está sendo sobrescrito. E aí, o que acontece? O que eu ganho com isso? Ao invés de ficar fazendo isso repetidas vezes, eu posso simplesmente dar um print aqui no objeto funcionário. E aí, automaticamente, esse cara aqui
vai chamar o toString. Vamos ver lá. Olha aí. Ó. E aí, se eu quiser exibir de novo, vocês têm Outprint, funcionário, objeto funcionário. Ele vai lá, automaticamente chama o toString e exibiu lá com o novo salário. Então é um recurso bacaninha usar o toString. Então é isso.